Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Minha gente, hoje eu tenho o prazer e a honra de apresentar para vocês uma grande mulher que faz um trabalho maravilhoso nos Estados Unidos. Uma brasileira que faz um trabalho de extrema qualidade na conscientização dos fiéis de boa-fé da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Igreja Popular, conhecida como Igreja dos Mormons. Então, nessa live, é uma live internacional. E vocês vão conhecer o trabalho dessa grande mulher chamada Vânia Moore. Muitas pessoas aqui já conhecem o trabalho dela. Eu quero que, com a ajuda de vocês, o apoio de vocês, o trabalho dela chegue a mais pessoas, porque ela merece, ela tem qualidade, ela é uma pessoa espetacular. Portanto, com vocês um pouco, a nossa amiga, a nossa colega agora, Vânia Moura. Ela vai se apresentar para vocês, vai falar um pouco sobre a sua vida e sobre o seu trabalho, tá bom? Com você, a palavra, minha amiga Vânia Moura. Oi, meu querido, obrigada por me ter aqui no teu canal, eu te agradeço muito, porque eu acho que vale a pena a gente conscientizar as pessoas de ilusões que existem lá fora, né? Ilusões que não passam de ilusões mesmo. Então, as pessoas precisam conhecer filosofias de vida que elas pensam ser o melhor para elas e muitas vezes não é. Para vocês me conhecerem um pouquinho, vocês que acompanham o Kennedy no canal dele, eu sou gaúcha, eu sou do Rio Grande do Sul, Santa Maria. Eu morei no Rio Grande do Sul até meus 11 anos de idade, depois eu morei em São Paulo por um tempo e depois fui para Florianópolis e passei mais de 20 anos morando lá. Em 2010 eu me divorciei do meu marido mormon, né? E eu queria recomeçar minha vida com meus filhos com um novo foco. Então eu decidi vir com eles aqui para os Estados Unidos. Aos 11 anos de idade, eu conheci a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ainda morando em Santa Maria. E eu e a minha mãe, que era divorciada na época, e minhas duas irmãs, nós abraçamos o mormonismo como sendo uma verdade plena, indiscutível, incontestável, e nós abraçamos aquela filosofia de vida como algo como centro da nossa vida. Então, eu permaneci como mormon durante 35 anos. Nesse período, eu servi uma missão de tempo integral, né? Um ano e meio trabalhando no Rio de Janeiro como missionária da igreja. E nunca me afastei, né? Existe esse termo, afastar, né? Eu nunca me afastei da igreja. Eu sempre acreditei em absolutamente tudo. Para você que é familiar com o mormonismo, eles pregam que eles têm o único verdadeiro evangelho sobre a face da terra, que, segundo eles, foi restaurado por Joseph Smith. Eles acreditam que a igreja foi restaurada exatamente do jeito que era nos dias de Jesus Cristo. Eles dizem que o livro de Mórmon, que também é um livro de escrituras mórmons, é o livro mais correto da face da terra, melhor e mais confiável do que a Bíblia, e eu acreditava em tudo isso. Eles acreditam que Joseph Smith viu Deus e Jesus Cristo num bosque e ele começou a missão dele de restaurar o evangelho. Bom, e nisso tudo eu acreditava a minha vida inteira. Quando eu vim aqui para o estado de Utah, que é o berço do mormonismo, eu escolhi esse estado porque na época eu era membro da igreja ainda e eu queria morar num lugar em que a igreja fosse forte. Então eu vim para cá com meus 2 filhos, recomecei minha vida aqui em 2010. Acontece que eu comecei a ter acesso a literaturas em inglês que não estão disponíveis em português. Então, eu comecei a ter acesso ao trabalho sério de historiadores, trabalho sério de historiadores que escreveram suas obras baseados em documentos científicos, né? Documentos como jornais, cartas, atos de reuniões, diários, da época em que a igreja foi restaurada. Na verdade, ela foi criada, né? Fundada. E eu comecei a ter acesso a toda essa
literatura. E aí eu comecei a descobrir a verdade sobre ela, ou seja, Joseph Smith nunca viu Deus e Jesus Cristo, como a Igreja alega ter acontecido. O livro de Mormon não dá conta da origem do índio americano, como eles confirmam, porque eu descobri que existe agora, que recentemente, né, foi disponibilizado para nós o estudo de DNA do índio americano, que teve origem, na verdade, na Ásia e não em Jerusalém, como eles alegam. E eu comecei a descobrir tudo isso. Eu descobri que o livro de Abraão, que é um livro que Joseph Smith alegava ter traduzido de papiros do Egito, não era uma tradução, foi tudo invenção dele. E eu comecei a descobrir todas essas verdades. Eu comecei a me sentir muito incomodada, porque eu falei, tá, mas espera aí. Você dedica a tua vida inteira à igreja e tudo que eles falam, a base dela, o alicerce dela é mentira, é fabricação. Eu comecei a perder a minha paz de consciência. Eu falei, eu preciso falar o que eu estou aprendendo, o que eu estou descobrindo, porque as pessoas têm direito de saber, meu Deus do céu. Você paga dízimo, você paga oferta, você trabalha de graça, você manda teus filhos para a missão, e está todo mundo sendo enrolado. Então eu resolvi criar um canal no YouTube chamado Tabus do Mormonismo, com o único objetivo de desabafar a minha frustração, a minha indignação, a minha raiva por eu ter sido enganada, por eu ter sido usada pela igreja, por eu ter acreditado em mentiras. E o meu motivo inicial foi egoísta, assim, eu queria desabafar, eu precisava falar. E, em segundo lugar, então, veio a necessidade de informar as pessoas, tudo que eu falo no canal sobre a história da igreja, eu coloco na descrição de cada vídeo as minhas fontes de pesquisas, então eu não jogo palavras ao vento, eu só falo coisas das quais eu tenho certeza que eu tiro de fontes seguras e confiáveis. A minha intenção era falar essas coisas e parar, né, encerrar o canal, mas foi evoluindo e as pessoas, os ex-membros da igreja, começaram a mandar para mim as histórias, as experiências que tiveram nela, porque quando você sai da igreja, você sai geralmente com muito medo, com medo de punição, medo de perda de bênçãos e tudo aquilo. Então, as pessoas começaram a me mandar as histórias delas. E eu continuo, então, contando aquelas histórias, falando a minha opinião, né, como eu vejo a experiência delas. Então, nosso canal está no ar há, deixa eu ver, vai fazer 4 anos, eu acho, em fevereiro do ano que vem. Então, é isso. Eu não tenho interesse monetário nenhum, eu não monetizo o canal, porque eu não quero misturar finanças com esse assunto que para mim sempre foi de extrema importância, porque eu dediquei 35 anos da minha vida ao mormonismo, então para mim é algo importante, eu só faço mesmo para ajudar e para levar a verdade, né? Que as pessoas têm o direito de saber. Então tá aí um pouquinho de mim, da minha história para você e o porquê que eu tenho este canal, que ainda continua no ar. Bem, minha amiga Vânia, eu tenho aqui uma pessoa espetacular, uma mulher que é fã incondicional sua e do seu trabalho. Chama-se Beth Pessoa. Ela já me disse várias vezes que você libertou ela, que você foi o fator que libertou ela de uma vida de escravidão. A Beth Pessoa coloca aqui, você me representa muito bem, Ivan. Então, o seu trabalho é visto por milhares de pessoas. E como a Beth Pessoa, existem outras mulheres que são fãs incondicionais do seu trabalho maravilhoso, Ivan. Então, é um prazer muito grande tê-la aqui entre nós e poder conhecer uma mulher que é um exemplo, que a gente pode dizer que possa ser para nós também uma rainha, assim como foi a rainha Hipátia. Então, minha gente, eu quero que vocês deem um like, quero que vocês compartilhem essa live, vocês façam perguntas à nossa convidada, porque ela tem muito conhecimento para dar, para compartilhar para vocês e para ensinar a todos. Eu nunca fui religioso, eu estou aqui aprendendo com vocês e vou aprender muito nessa live com essa mulher maravilhosa chamada Vânia Moura. Vânia, eu quero te fazer uma pergunta o seguinte, meu amigo. O que foi que você viu de início dentro da Igreja dos Mormons, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Qual foi a primeira coisa que você viu
que despertou o seu interesse, que colocou dúvidas na sua cabeça quanto à veracidade da pregação dessa igreja? Quando eu conheci a igreja, eu tinha 9 anos de idade. A minha mãe tinha recentemente se divorciado do meu pai, que era alcoólatra. Hoje a gente sabe que o alcoolismo é uma doença, mas na década de 70, início da década de 80, não era essa a realidade. Então existia um estigma muito grande. Meu pai era uma pessoa abusiva por conta do vício dele. E eu estava acostumada, até meus 9 anos de idade, a viver em um ambiente completamente instável, em que a minha mãe tinha que trabalhar o dia inteiro, eu ficava meio assim na casa da minha avó, e meu pai sempre, né, durante o dia bebendo e fumando, e à noite ele saía para beber mais e namorar, e ele chegava em casa de madrugada, intoxicado, e eu, como era pequena, eu era a única que conseguia acalmá-lo. Ele ficava assim, ele era violento em relação à minha mãe, então eu era a única que conseguia acalmá-lo quando ele chegava em casa intoxicado de madrugada. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês entenderem o quão caótica era a minha infância. Quando eu conheci a igreja, tanto eu quanto as minhas irmãs e a minha mãe, nós estávamos numa posição extremamente vulnerável e precisando de uma luz no fundo do túnel. Então a gente conheceu a igreja, e quando eu fui à igreja, eu lembro até hoje da impressão que eu tive. Os homens não tinham cheiro de cigarro, eu achava que todos os homens fumavam. Aqueles homens não tinham cheiro de cigarro, aqueles homens não tinham cheiro de bebida alcoólica, eles tratavam bem as esposas, claro, pelo menos na igreja, eles tratavam bem os filhos, eles trabalhavam. E eu pensei, ai, me perdoa, deu um negócio aqui, desculpa, entrou uma chamada aqui para mim. Ai, Não, tá ao vivo, né? live ao vivo, acontece essas coisas mesmo. Não tem nada de se perdoar, não, tá? Pode seguir com o raciocínio. A gente está ao vivo, né? Então é isso. Bom, então eu lembro que eu fiquei muito encantada com tudo aquilo. E eu lembro de ter escutado a história de Joseph Smith, e eu, como criança, acreditei naquela história linda, em que ele viu Deus e Jesus Cristo, e eles falaram para ele: você vai restaurar a igreja verdadeira sobre a terra, porque ela não existe, você vai restaurar. E eu pensei, nossa, mas isso é maravilhoso. Eu abracei a igreja com unhas e dentes. 2 anos depois, a minha mãe conheceu o meu padrasto, que era um português maravilhoso, uma pessoa extremamente trabalhadora, livre de vícios, obviamente membro da igreja, ele era bispo na igreja. E ele era maravilhoso, não existia abuso na casa mais, não existia vício. Então, eu tomei o mormonismo como a minha tábua de salvação. E eu acreditei piamente que a única forma de ser feliz, de ter uma vida tranquila, de ter paz, era seguindo aquela filosofia de vida. Até porque aquela era a única certa. Existiam outras. Aquele era o único caminho para ser feliz aqui nessa vida e voltar a viver com Deus um dia. O que mais que você pode querer na tua vida? Isso é tudo. Então eu abracei. E eu segui tudo à risca. Eu me casei no templo mórmon, depois de ter feito minha missão. Eu tive meus 2 filhos, parei de trabalhar fora, porque na igreja você aprende que a mulher fica em casa cuidando dos filhos e do marido e apoiando ele em todos os chamados, e o homem se vira, né, para trabalhar. Então, essa foi a minha vida inteira. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu comecei a ter acesso a essas literaturas em inglês, que você que obviamente não chegam ao Brasil. A minha decepção foi enorme, a minha raiva foi imensa, foi crua. Porque eu falei, tá, mas espera aí, então mentiram para mim todo esse tempo? Então foi isso que me fez, foi conhecimento que me tirou da igreja. Eu entrei na igreja por sentimento e eu saí por conhecimento. E eu abandonei para nunca mais voltar.
Eu resignei, meu nome não está mais nos registros da igreja. E eu me tornei organicamente uma ativista contra ela, por conta da mentira, da desonestidade, da exploração de pessoas de boa fé. Isso não se faz. Tudo em nome de Deus. O Brasil é um país cristão. As pessoas acreditam. O mormonismo tem um pouco de cristianismo, tem maçonaria misturada, mas as pessoas acreditam que aquele é o único evangelho, é o evangelho puro de Jesus Cristo. Como é que eu podia dormir de noite sabendo que eu descobri que tudo isso é papo furado, é mentira? E não falar para as pessoas e deixar todo mundo ficar enganado lá dentro, vivendo uma ilusão? Eu não podia. Então, lá que estou eu. Virei inimiga da igreja, assim, não dos mormons, porque eu amo os mormons, são pessoas boas. As coisas que eles fazem, preconceito, separatismo, aquele orgulho que eles têm de falar que eles têm a verdade, tudo isso eles aprendem lá dentro a serem assim. Eles são fruto daquela organização tóxica. Mas eu não tenho nada contra os mormons, agora contra a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, querido. Enquanto eu tiver voz, eu vou me levantar contra ela. Espero ter respondido a tua pergunta. Merece digna de aplausos. Era isso que eu queria ouvir. Era isso que eu sabia que eu iria ouvir de você. Poxa, você deu uma aula aqui. Muita gente aqui embaixo está te elogiando aqui. Muita gente está se vendo na sua história, a sua própria também história, sabe? E é muito legal presenciar isso aqui. Como as pessoas gostam de você e como elas admiram o teu trabalho. Tá entendendo? Agora eu queria fazer uma outra pergunta aqui, que passou aqui, que o rapaz perguntou aqui. Queria que você falasse um pouco sobre o Shopping dos Mormons. O Shopping dos Mormons é só a ponta do iceberg. É só a ponta. Eu, em 2000 e, deixa eu ver, não lembro agora o ano, mas eu imagino que tenha sido 2014 ou 2013, que o City Creek, um shopping aqui no centro da cidade de Salt Lake, foi inaugurado. Na inauguração, um dos líderes de alto escalão da igreja, que é chamado, né, conhecido como primeiro conselheiro na primeira presidência da igreja, primeiro ou segundo? Segundo conselheiro, chamado Henry B. Eyring. Ele estava na inauguração daquele shopping, ele cortou o laço de inauguração e falou, let's go shopping, ou seja, vamos às compras. Eu lembro de ter visto aquilo na televisão e pensado, peraí, eu ainda era ativa na igreja na época, eu ainda frequentava. Eu falei, peraí, eu não consegui conciliar na minha cabeça aquela situação, porque na igreja você, como membro, pelo menos no Brasil, aqui também, a gente aprende que você paga teu dízimo, você paga as ofertas, a igreja paga as contas, né, de manutenção dos prédios dela e templos, o que é totalmente justo, e o restante do dinheiro é usado em ajuda humanitária. É isso que você aprende na igreja. Inclusive, não é esclarecido para os membros que os 15, que os quórums dos 70, eu não vou entrar em detalhes para você o que são esses quórums, mas basta você saber que são a liderança de alto escalão, tá? A partir dos quórums de 70, 12 apóstolos, que não são apóstolos coisa nenhuma, primeira presidência, eles são pagos e são remunerados e muito bem remunerados para trabalharem para a igreja. Mas isso não é falado para você claramente. Eu sempre achei que eles se aposentavam, né? Porque eles são homens de idade, e começavam então a servir na igreja voluntariamente, né? Bom, então quando eu vi aquele shopping, eu falei: peraí, como assim? Como assim um shopping? Um shopping? Peraí, eu não consegui conciliar na minha cabeça. Aí eu comecei a pesquisar, né? E comecei a entender que a igreja, na verdade, ela é legalmente uma corporação. Ela é uma corporação. Então, o que ela faz? Ela recebe a renda dela, a receita dela anual só de dízimo. Ninguém está falando de ofertas e nem de outros fundos como fundo missionário, só dízimo. A receita anual dela é de 7 bilhões de dólares. Eles pagam, eles pagam as despesas dos prédios da igreja,
Eles usam o mínimo exigido pela lei federal para manterem o status de organização sem fins lucrativos. Então, eles usam aquele valor mínimo exigido por lei na ajuda humanitária, o restante todo vai para investimentos. A igreja, querido, para você que perguntou, né, pediu para eu falar para você do shopping da igreja, infelizmente eu tenho uma terrível notícia para te dar. Eles não têm só esse shopping, eles são donos de 3% do mercado imobiliário inteiro, do estado inteiro da Flórida. Eles têm campos de caças, eles têm companhias de seguro, eles têm estações de rádio, estação de televisão, jornais. Companhias de seguro, eu falei? Falei, né? Companhias de seguro. Então, assim, eles investem o dinheiro. E tem mais uma coisa, que recentemente, se eu não me engano, ano passado, um ex-funcionário da igreja entrou com uma ação contra ela, alegando que, como ele teve acesso às finanças da igreja nos bastidores, ele descobriu que a igreja acumulou, presta atenção aqui, acumulou 100 bilhões de dólares num determinado período de tempo. Esse valor, só essa fatia, 100 bilhões de dólares, era para ter sido usada em ajuda humanitária obrigatória por lei, como eu disse, para eles manterem o status de organização organização sem fins lucrativos. Eles acumularam esse dinheiro e usaram para investimentos. Pode falar. Isso é desvio de finalidade, né, Vânia? O desvio de finalidade orçamentária da própria igreja, eles transformam isso em empresas particulares para ele, sustentada através de esteio como dízimo, não é isso mesmo? Exatamente. E tem mais. Como eles investiram esses 100 bilhões de dólares, eles sonegaram os impostos desse valor. Eles roubaram o governo do imposto que eles deveriam ter pago. Se eles quiserem investir o dinheiro e não quiserem usar em ajuda humanitária, está tudo bem. Mas então eles devem para o governo o imposto daquele valor. E eles sonegaram os impostos, eles mentiram para a Receita Federal. E esse ex-funcionário entrou, então, com uma ação contra a igreja, denunciando tudo isso. E está na Justiça Federal aqui, tá? Eles vão ter que pagar os impostos atrasados destes 100 bilhões de dólares que eles acumularam, que deveria ter sido usado em ajuda humanitária. Então, meu querido, que fez a pergunta sobre o shopping da igreja, eu adoraria falar para você do shopping e pronto, e encerrou. Infelizmente, como eu disse, isso é só a ponta do iceberg, tem muito mais do que isso. A gente está falando aqui de uma organização desonesta, corrupta e cara de pau que tira dinheiro das pessoas de boa fé em nome de Deus e promete coisas que vão acontecer lá depois da morte. Tá? Então, a gente está falando aqui de sujeira grossa. Nós estamos falando aqui de charlatões da religião. Eles não são profetas. Olha, já começa a me irritar, viu? Eu já começo a me irritar. Quando eu falo sobre isso, meu sangue... Ele sempre ferve, não adianta. Então, eles tiram o dinheiro das pessoas em nome de Deus e fazem promessas que não existem, promessas vazias e rasas. E as pessoas sacrificam o tempo, os bens, os talentos e a energia delas por essa igreja. E elas só estão enchendo os bolsos desses charlatões aqui. Então, é com esse tipo de organização que você está lidando. Minha amiga Vânia Moore, você deu uma aula agora. Eu tenho aqui agora uma presença muito grande de um grande amigo meu, o doutor Celso. Ele acompanha o seu trabalho, ele é fã do seu trabalho também. Ele está dizendo aqui, mandando um abraço para o professor Kennedy e para todos. Já acompanho o trabalho da Vânia Moore faz tempo, sem que ela saiba. Está aqui, ó, mais uma pessoa que está falando que você é uma mulher sábia e é um grande exemplo de coragem e simpatia. Você está vendo como muitas pessoas aqui adoram o seu trabalho, que são fãs de você, Vânia. Eu estou conhecendo você agora e já me tornei fã. Imagina essas pessoas agora que conhecem você há muito mais tempo. É muito legal ter você aqui.
Queria que você falasse um pouco agora sobre o preconceito de cor. Hoje eu vi no seu canal, estava olhando lá hoje, despilotando lá hoje, né? E vi lá um vídeo seu, que você estava lendo um depoimento de um rapaz, de um jovem de cor negra, sobre preconceito na Igreja dos Mormons durante 150 anos. E como nós temos também jovens aqui no Brasil, e muitos me fizeram essa pergunta, quando eu divulguei a live, que ia ser com você. Queria que você falasse um pouco sobre o preconceito dentro dessa igreja e essa hipocrisia das autoridades religiosas no tocante a isso, nesse momento agora. Com você a palavra, Dani. Tá bom, primeiro eu queria agradecer o carinho do Dr. Celso e de todas as outras pessoas que estão acompanhando essa live. O carinho de vocês, para mim, não tem preço. Eu sempre falo que conexão humana, autêntica, não está havendo em lugar nenhum, não tem dinheiro que compre isso. Então, obrigada, eu valorizo isso de todo o meu coração. Obrigada por tanto carinho, viu? Então, o que precisa ser compreendido em relação ao racismo é que, infelizmente, o racismo ainda é uma realidade muito forte aqui nos Estados Unidos. O preconceito é algo que ainda existe e é muito ativo. Então, esses homens que lideram essa igreja, eles são frutos dessas gerações e gerações de racismo, de segregacionismo. Então, eles mantiveram essa posição em relação aos negros até 1978. Que posição era essa? Pessoas de cor escura. Elas não podiam ter na igreja uma coisa chamada sacerdócio, que eles alegam ser o poder de Deus dado ao homem para agir em nome dele. Então, é uma coisa que membro da igreja mórmon leva muito a sério, é um privilégio, porque é um poder. Então, os negros não podiam receber o sacerdócio, tá? Eles podiam frequentar a capela, as igrejas, sim, mas eles tinham que se sentar em bancos separados dos brancos. Existe o sacramento, né, que no catolicismo você chama de hóstia, né, que é a representação do sangue e corpo de Cristo, na igreja mórmon é chamado de sacramento. Os negros não podiam tocar na bandeja do sacramento, porque o sacramento é passado numa bandeja, tá? O pão e depois a água. Antigamente era vinho com álcool, sim, tá? Mas depois eles pararam a prática do vinho por conta do dinheiro, estava custando muito caro o vinho, então eles substituíram por água. Mas eles bebiam, Joe Smith bebia, e hoje em dia você, como membro da igreja, não pode beber. É só um parêntese que eu estou fazendo aqui, tá? Mas ninguém fala para você que Joe Smith morreu praticamente intoxicado. Ele, John Taylor, eu não lembro quem mais estava na cela com eles tomaram vinho, que eles estavam extremamente nervosos. Então eles bebiam, Brigham Young também, que foi um outro profeta da igreja, bebia, mas enfim. Então os negros não podiam nem tocar na bandeja do sacramento, eles não eram dignos. Era dito a eles que eles foram amaldiçoados por Deus com a pele escura. Eles também não podiam entrar nos templos mórmons, que são considerados a casa do Senhor. Eles consideram como sendo o lugar em que Deus fala com o profeta face a face. Olha que coisa linda, né? Pois é. Mas isso não acontece, é mentira. Então, é considerado um lugar sagrado pelos mórmons, é um lugar que, para você entrar lá, você tem que estar vivendo os mais altos padrões da igreja, você tem que guardar a lei da castidade, tem que pagar o dízimo todo mês, 10% do seu salário todo mês, salário bruto, tem que pagar, né? Tem que ser um membro da igreja que abaixa a cabeça e diz sim para tudo. Então, você entra no templo mórmon, em que você recebe práticas, que eles chamam de ordenanças, que eles dizem que são válidas para toda a eternidade. Então, lá você pode se selar a teu marido, depois teus filhos vão nascendo já selados a você, você pode batizar antepassados, né, pessoas que já morreram, você batiza eles vicariamente. Os negros não podiam entrar nos templos mórmons também, até 1978. O que aconteceu em 1978? O presidente da igreja era Spencer W. Kimball. A segregação racial estava acabando aqui nos Estados Unidos, fortemente, por conta do movimento dos direitos humanos.
Então, a BYU, que é uma universidade da igreja, até então não permitia negros nem no time de futebol dela, de futebol americano dela. Então, a Liga de Futebol falou o seguinte, bom, então a BYU, já que não pode ter negros no time, não vai mais participar das ligas, da Liga Nacional. Então, eles começaram a permitir que negros integrassem o time de futebol americano aqui na universidade, na BYU. Eles construíram o Templo de São Paulo, no Brasil, que foi o primeiro templo em solo brasileiro. Eles construíram aquele templo lá. E eles falaram, tá, mas a maioria aqui no Brasil tem sangue negro ou índio. Eles não vão poder entrar no templo. Eles fizeram um estudo, eles chegaram à conclusão de que o templo ia acabar quebrando, não ia ter pessoas frequentando, porque a maioria tem descendência negra ou índia. Então, eles não tiveram outra escolha. Eu sei isso de fonte segura também, eu não estou inventando isso. Então, eles tiveram, por conta da construção do Templo de São Paulo, foi o catalisador para eles falarem, então não tem jeito, a gente vai ter que liberar tanto o sacerdócio aos negros, porque no templo, para ele funcionar, precisa de portadores do sacerdócio, ou seja, o poder de Deus para agir em nome dele, o poder de Deus dado aos homens para agir em nome dele, precisa de oficiais do templo e precisa de pessoas frequentando. Se a maioria tem sangue negro, a gente vai ter que liberar o sacerdócio a eles e a entrada no templo. Até então, inclusive, eu conheci um negro, membro da igreja, que depois foi chamado como 70, ele era negro, e ele participou da construção do templo, ele ajudou a carregar pedra lá, mas ele não podia entrar lá dentro. Tinha lugares que ele não era permitido entrar, só pela cor da pele dele. Então, em 1978, o Kimball, o presidente da igreja, veio com aquela palhaçada de que agora ele recebeu uma revelação de Deus, que apesar deles ensinarem que Deus não muda, ele é o mesmo hoje, ontem e para sempre, porque se não for assim, ele deixaria de ser Deus. Isso está na escritura Mórmon, chamado Livro de Mórmon, tá? Então, apesar de tudo isso, ele disse que recebeu uma revelação de que agora era tempo dos negros receberem sacerdócio e receber todos os privilégios, entre aspas, como membros da igreja. O motivo pelo qual eles pararam essa prática segregacionista foi puramente financeira e social. Bom, eu falei para vocês que eles eram racistas e não são mais. Na verdade, eles ainda são, porque no livro de Mórmon, que é a escritura da igreja, eles dizem que é a pedra de esquina da igreja, as escrituras racistas ainda estão lá, dizendo que os negros foram amaldiçoados com a pele escura. O alto escalão da igreja, Quórum dos 12, que eles chamam, e primeira presidência, na história dela inteira, até hoje, 2020, você não vê um negro como líder. Todos brancos. Então, isso mostra para você muito bem que a segregação não acabou, o racismo não acabou, esses homens são frutos do próprio tempo, em que negros eram considerados cidadãos de terceira classe. Aqui estão os brancos, aqui estão os negros. Então, eles nunca permitiram a entrada de nenhum negro no alto escalão da liderança da igreja. Está aí para você a história do racismo e o porquê que oficialmente acabou. Gosta-se de acreditar que acabou, mas como eu te falei, nos altos níveis ainda é muito clara essa segregação racial. Minha amiga Vânia, você deu a aula. Adorei novamente. Tem uma pergunta aqui do Raul Almeida. O Raul Almeida também é um fã incondicional do seu trabalho. Ele também é um ex-mormon. Ele faz parte do grupo do Mago no WhatsApp, chamado Mago Suporte. É um grupo meu. Ele pergunta aqui para você, ele faz um pedido para você falar da roupa mágica protetora que todo mormon fiel usa. Que roupa é essa, mano? Eu não sabia de nada dessa roupa. Como você falava para mim? Quando você entra no templo, que é esse lugar considerado sagrado, mas na verdade é secreto, porque você não deve falar nada do que acontece lá dentro, você não pode falar lá fora. Eles dizem que isso é ser sagrado, mas não é isso, é ser secreto. Bom, quando você entra pela primeira vez lá, como membro da igreja, você vai fazer uma ordenança, um ritual que eles chamam de investidura. Nessa investidura, nesse ritual, você vai fazer
eles dizem que você vai estar fazendo convênios com Deus, mas na realidade você está fazendo pactos com uma corporação americana, multibilionária, diga-se de passagem, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Um pouco antes de você fazer essa investidura, você vai passar por um outro ritual chamado iniciatória, em que eles meio que... Olha, eu não sei nem te explicar direito, porque não tem o menor sentido. Eles meio que lavam teu corpo e passam ali um óleo na tua cabeça, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eles vão te dar uma roupa, como o nosso amigo falou, roupa mágica, chamada garment. Você coloca aquela roupa, chamada garment, eu já vou te explicar o que é, e aí você vai, então, para a sessão, que se chama, e você faz todos aqueles pactos. Dentre eles, você promete a Deus, é o que você acredita, mas você não está prometendo a Deus coisa nenhuma, Deus não está nem escutando aquilo, a palhaçada lá. Estou falando a verdade aqui, desculpa, eu gosto de falar a verdade, do meu jeito. Eu não vou ficar aqui fazendo, né? Tá. Então, você acredita que está fazendo convênio com Deus, de que você não vai questionar a autoridade, você não vai se levantar contra os ungidos do Senhor, você vai evitar risada alta, que é uma prática da maçonaria do século XIX. Você promete guardar a lei da castidade, você promete consagrar teu tempo, bens, talentos e energia para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A partir daquele momento, os garments agora são a tua roupa íntima, tá? Você não vai usar nenhuma roupa íntima em contato com a tua pele, a não ser o garment. Se você quiser usar uma outra, por exemplo, as mulheres, né, quiserem usar uma lingerie, elas até podem, mas tem que ser por cima do garment. O garment é uma bermuda, tá? É uma bermuda que vai um pouco acima do joelho, tanto para as mulheres quanto para os homens. Branca, tudo branco. Uma bermudinha, e os homens têm a parte de cima uma camiseta, tipo camiseta de homem mesmo, com a manga assim até aqui. Para as mulheres é uma blusinha um pouco mais assim feminina, né? Um pouco mais curta aqui, não vai até aqui. Para os homens vai até aqui, para as mulheres vai até mais ou menos o ombro. Você não pode mostrar os ombros como membro da Igreja Mórmon, tá? E agora eles falam que aquilo ali, o garment, ela é a tua segunda pele e vai te proteger contra Satanás. E também ali tem símbolos costurados, tem um símbolo aqui no lado esquerdo do peito, tem um no umbigo, e tem um no lado direito, eu acho, do peito também, uma costurinha assim, com sinais da maçonaria, viu? E também tem um símbolozinho no joelho, em um dos joelhos, são sinais da maçonaria, para lembrar que você fez convênios com Deus dentro do templo. Então você não pode deixar de usar aquela roupa, porque ela vai te proteger contra a força do mal. Como é que você não vai chamar isso de roupa mágica? É uma roupa mágica, e você vai usar aquilo o resto da tua vida, faça chuva, faça sol, frio, calor, é aquela roupa, e ela não pode ficar exposta, então você vai se vestir nos padrões mórmons, e você tem aquelas promessas, para você se lembrar que você tem que guardar aqueles convênios, ou seja, você fez um compromisso com a igreja, de trabalhar de graça para eles em quaisquer funções que eles te coloquem, porque eles dizem que é Deus que está te chamando. E você tem que pagar teu dízimo todo mês, porque se você não pagar o teu dízimo todo mês, você não pode entrar no templo. E se você não entrar no templo, você vai perder as bênçãos da exaltação. Então é uma maneira de te manter ali preso por um anzol. Essa é a função da roupa mágica. Que de sexy não tem nada. Realmente, eu estou aqui abismado com a sua eloquência, a tua didática, a sua sensibilidade de se fazer sentir a tua emoção pelo nosso público de fora. É muito legal o teu improviso, a tua autenticidade, João. Muito bom mesmo. Estou gostando demais dessa live. Tá? Eu queria, porque eu também recebi no meu WhatsApp várias perguntas que fizeram para mim que eu pudesse fazer para você aqui nessa live. Pessoas que adoram você e que não iam acompanhar a live porque tinham problemas particulares ou estavam trabalhando, mas deixaram perguntas aqui que eu possa reproduzir para você.
E a pergunta que mais me foi feita foi o dízimo. O dízimo que isso daqui, né, praticamente está em todas as igrejas, em todas as religiões quase. O dízimo que é dado na igreja dos mormons, igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, como é que eles fazem o recolhimento desse dízimo? Qual é a prática, qual é o dia que eles fazem, se é 10% mesmo, e se já houve algum fiel que já questionou o valor desse dízimo, que já não pagou, e ele foi excluído da igreja por não pagamento. Com você a palavra, minha amiga. O dízimo é para ser pago, sim, 10% do teu salário bruto, não é líquido, é bruto, e você tem que pagar todo mês. Não existe um dia específico, tá? Mas você vai pegar lá, tem uma papeleta em 2 ou 3 vias, você preenche ali o valor do teu dízimo. Se você quiser pagar mais alguma oferta, também fala ali. Oferta de jejum, você fica sem comer durante 24 horas, você faz uma oração e pede alguma bênção especial para Deus, e você fica sem comer durante 24 horas. Eles dizem que você tem que ser generoso, e aquele dinheiro que você economizou com as 2 refeições que você não teve, você também deve entregar como oferta de jejum, porque se você não pagar a oferta de jejum, você está só passando fome. É o que eles dizem para você. Então, eles estão literalmente te ensinando que Deus só te vende bênçãos, ele não te dá nada de graça, não. Tá? Então, dízimo tanto faz o dia que você vai pagar. Você vai pegar aquela papeleta, você vai pegar o envelope, que também tem lá disponível, você preenche o valor e você coloca ou dinheiro ou cheque dentro do envelope. E você entrega para um membro do bispado, que eles chamam, ou seja, é o líder daquele grupo de pessoas daquela área geográfica, que é chamado de ala. E você vai pagar todo mês. No final do ano, existe o acerto anual do dízimo. Ou seja, ninguém vai te cobrar o dízimo durante o ano, não. Você fica à vontade. Mas em novembro, no máximo dezembro, um membro do bispado da ala vai te chamar. Entrevista, a portas fechadas. Eles imprimem o teu extrato, meu querido. O teu extrato com o teu nome completo, o número da tua ficha de membro e cada contribuição que você pagou durante aquele ano. Está aqui. Se tiver 12 dízimos pagos, beleza. Se tiver faltando um mês ou 2, irmão, precisa pagar isso aqui, porque senão a gente não vai poder renovar a sua recomendação para entrar no templo. Como eu falei para você, o templo é aquele lugar sagrado, é a casa do Senhor, tá? E um dos requisitos para você entrar lá dentro é ser um dizimista integral, viu? Então o bispo não renova a tua recomendação, que é um passaporte carimbado, pum, em que você está pagando parceladamente a tua exaltação no reino celestial mórmon, viu? Então, você não recebe a tua recomendação para entrar no templo se você não pagar o dízimo. Eles não vão te repreender, eles não vão te recriminar, mas eles não vão renovar a tua recomendação. Então, você mesmo, por já ter sido vítima da lavagem cerebral, sim, controle mental que eles exercem para você, sobre você, inegavelmente, você se cobre, você se sente mal e você fala, eu preciso pagar meu dízimo. Qualquer coisa que aconteça na tua vida, perder o emprego, alguém ficou doente na família, um eletrodoméstico quebrou, o carro quebrou. Se você não está em dia com o dízimo, como membro da igreja, a primeira coisa é: isso aconteceu porque eu não estou pagando o meu dízimo. Então, eles sabem trabalhar com o teu cérebro de uma forma majestosa. Você se torna o teu pior inimigo, você começa a te auto-sabotar. Então você paga o teu dízimo. Não vai ser desassociado e nem excomungado da igreja, não, se não pagar o dízimo. Porém, você não entra no templo. Então, como eu disse, você não quer ficar sem entrar no templo, porque esse é o passaporte como membro da igreja em bom status. Então você paga. É assim que funciona. Minha amiga, você é sensacional. Tem aqui uma pergunta aqui do nosso internauta, João Luiz. Ele pergunta se você já foi pastora. Ele diz aqui que você fala bem demais.
Obrigada, querido. Ai, obrigada por falar isso. Ai, que amor, né? Adoro. Não, eu nunca fui pastora, mas eu fui criada na igreja, e na igreja você dá muita aula, você dá muito discurso, muitos discursos, você dá aulas. Então, assim, eu já dei aula para criança, que é chamado primário, já dei aula para as moças, eu já dei aula na escola dominical, que é onde você ensina as escrituras, eu já dei aula na sociedade de socorro, que é onde você ensina as mulheres. Eu dei muitos discursos, então isso acho que vai criando vai desenvolvendo essa habilidade, mas pastora não. A igreja mórmon não tem pastora. Na igreja mórmon, só quem é considerado pastor, né, que no caso é bispo, presidente. Entrou de novo uma ligação aqui, não sei o que está acontecendo hoje. Desculpa. Sem problema. Tá bom, então é isso. Eu tenho aqui uma outra pergunta para você aqui. O nosso internauta Ricardo Barão. Ele pergunta se os mormons seguem a Bíblia. Eles só seguem as partes da Bíblia que interessam a eles. Eles escolhem algumas partes da Bíblia, tá? E integram na filosofia, na teologia deles, porque é assim que as igrejas funcionam. De acordo com o mormonismo, e eu sei que isso é verdade, nisso eles têm razão. A igreja ela sofreu várias traduções, ela foi adulterada de acordo com interesses políticos de organizações ao longo dos séculos. Então, ela inclusive se contradiz em algumas partes, se você prestar atenção. Então, o que eles falam na Igreja Mórmon é o seguinte: a Bíblia, ela não é totalmente confiável em termos de doutrina cristã, porque ela sofreu várias alterações. Por isso, Deus revelou o livro de Mórmon, porque ele complementa a Bíblia e ele é o livro mais correto da face da Terra. Só que tem um problema. Eles não falam para você que o livro de Mórmon já sofreu mais de 3.000 alterações doutrinárias. Eles não te falam isso, mas já sofreu. Tá? Então, eles seguem a Bíblia, seguem as partes que interessam a eles. Por exemplo, eles usam a escritura de Malaquias, que está lá no Velho Testamento, que fala sobre o dízimo. Só que eles não falam para você que o dízimo foi um mandamento dado aos judeus da época. Que quando Jesus Cristo veio, ele não ficou exigindo dízimo de ninguém, ele falava em ofertas, ele falou da viúva, que é aquele que menos tem é o que mais dá, e essas coisas assim. Então, Jesus Cristo falou em ofertas, mas ele não falou em dízimo. Então, a igreja mórmon usa essa escritura. Essa escritura da Bíblia está certa. E essa está certa, não foi adulterada. Essa tem que seguir. Dízimo é mandamento, tá? Então, eles fazem isso. Eles seguem a Bíblia de uma forma bem solta, mas seguem o livro de Mórmon à risca. Minha amiga Vânia, outro show. Vejam vocês o tamanho do know-how dessa mulher, o tamanho de experiência de vida que ela pode compartilhar, ensinar para todos aqui. Muito grande, né? Muito legal ter uma pessoa com essa quantidade de experiência e de conhecimento para, aqui presente com nós, compartilhar tudo isso para enriquecer mais a vida de cada um de nós aqui, não é verdade? Porque nós temos aqui o outro internauta aqui, que é um grande amigo meu, ele também é YouTube, tem um canal aqui, o nosso amigo, o querido amigo Ricardo Reis. Ele faz uma pergunta aqui para você, Vânia. Vânia, como os mormons lidam com a história de haverem 2 discípulos pregando a verdadeira palavra de Deus e aguardando a vinda de Cristo? Como é que eles lidam isso? Eles ainda dizem, o que eu aprendi na igreja é que João, o amado, ele fez um pedido para Jesus Cristo, ele disse que não queria ser tirado da terra até que Jesus Cristo voltasse. Então, a igreja não fala em 2 discípulos, ela fala em um discípulo, que no caso era João o amado, não João Batista, João o amado, que era um dos apóstolos, tá? A igreja acredita, sim, que ele está vivo, que ele está entre nós e ele está esperando a segunda vinda de Cristo. Isso é a doutrina da igreja também, tá?
E existem historinhas assim da carochinha dizendo que alguns membros da igreja viram o João Amado, e só podia ser o João Amado, não podia ser outra pessoa. Então, isso existe sim na igreja, tá? Eles pregam isso também. Tem outra pergunta aqui, Vânia, para você. Olha, quantas pessoas conhecem você? E quantas pessoas adoram o teu trabalho? E pessoas que estão aqui tirando dúvidas para com você. Temos aqui o Ramon. Ele pergunta para você, Vânia, aqui é o Ramon. Nós reproduzimos todo tipo de preconceito que a igreja vende a nós. Fale para a gente sobre a posição da igreja em relação à comunidade. O que você pode dizer para nós isso aí, Vânia? Qual a relação da igreja, a posição da igreja diante da comunidade, diante dessa proselitismo, dessa venda que eles fazem de um preconceito explícito, intrínseco na sua pregação? Ele está perguntando sobre a comunidade LGBT. A única orientação sexual aceita na igreja é heterossexualidade, tá? Eles falam que contra todos os estudos científicos existentes, eles ainda pregam que homossexualidade é uma escolha, é um estilo de vida, que não é aceito pelo Pai Celestial, porque vai contra o plano do nosso Pai Celestial. Eles não explicam para você que você nasce com a tua própria orientação sexual. Comunidade LGBT querida que está escutando a gente, seja você trans, seja você homossexual, assexuado também, você precisa entender que você nasceu assim, não tem nada de errado contigo, absolutamente nada de errado. Você nunca vai conseguir mudar isso, sabe por quê? Porque você não precisa mudar isso. Você nasceu assim, você é perfeito, você é perfeita. A tua vida sexual deveria ser um problema exclusivamente teu. Problema não. Não é um problema. Deveria ser um assunto exclusivamente teu. E eu estou aqui para te falar uma coisa: você não tem espaço dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá? Você, querido, querida da comunidade LGBT, da qual eu sou uma aliada, você é a única, você faz parte do único grupo de pessoas por qual eu falo para você: não vai para a Igreja Mórmon, lá não é o teu lugar. Lá você vai ser literalmente induzido ao celibatário, né? O celibato. Celibato. É. Você vai ser induzido ao celibato, eles vão te ensinar lá dentro que você precisa se abster sexualmente. Quando a gente fala sexualmente, a gente está falando de uma relação a dois, que a gente sabe que não é só sexo, a gente sabe que é companheirismo, é amor, é carinho, é parceria, é cumplicidade. Tudo isso na igreja você não vai ter, porque você vai ter que viver uma vida de solidão, tá? E tem mais, eles pregam para você que quando você ressuscitar, você vai ser heterossexual lá no Reino Celestial Mórmon. No Reino Celestial Mórmon vai ter só branco e hétero. Sabe por quê? Porque se você não é branco, quando você ressuscitar, adivinha? Pum! Você vai ser branco. Você não vai ressuscitar negro, não. Você vai ressuscitar branquinho, e se você é homossexual ou transexual, vai mudar. Pum! Uma mágica vai acontecer, e quando você ressuscitar, você vai ser hétero. Essa é a falácia, é o dogma, um dos mais absurdos que existem dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá? Eles dizem para você que todos são bem-vindos lá dentro. Isso é mentira. Você, como membro da comunidade LGBT, não é bem-vindo, a menos que você abra mão da tua real identidade, da tua orientação sexual. É assim que funciona. É verdade, minha amiga. Eu só queria fazer um acréscimo aqui, tocante à igreja. Toda religião, minha gente, uma religião é uma má ideia, como eu sempre digo isso. Tá? Toda religião, ela prega o medo e o conformismo diante de seus dogmas. Toda religião faz promessas infundadas, porque você não tem como, depois de morrer, voltar para a terra aqui e questionar essas promessas no PROCON. Não tem como você fazer isso. A religião, ela tem duas facetas
que são terríveis para o ser humano. A primeira delas, a doutrinação religiosa infantil, porque essa prática estupra o direito de escolha de nossas crianças e torna uma pessoa um adulto tolo e subserviente aos dogmas religiosos. E a outra prática é a imposição da religião no tocante ao medo, ao conformismo diante dos seus obstáculos diários. As pessoas que são de boa fé, que acreditam piamente nessas coisas, são pessoas conformadas. Isso aqui, minha gente, é um crime contra a liberdade, é um crime contra o direito de uma pessoa. Tenho aqui ainda minha amiga Vânia, a tia Teia é a Roseli. Ela tem um canal maravilhoso de ateísmo aqui. Ela está perguntando para você se você é ateia ou agnóstica ou deísta, como você se considera? Eu, honestamente, eu não me sinto à vontade com nenhum desses rótulos, porque a existência de Deus, ela não pode ser nem comprovada e nem desprovada. Ou seja, você não, independente de quem você seja, você não pode provar a existência de Deus. Você pode acreditar nela, é uma coisa, mas você não pode provar a existência de um Deus. Eu tô me referindo ao Deus do cristianismo, porque é esse o Deus que nós brasileiros conhecemos, porque a nossa religião predominante no Brasil é a religião cristã, tá? Você não pode provar que existe um Deus e você também não pode provar que ele não existe. Então, eu diria que eu estou confortável com a minha natureza humana. Eu, particularmente, não preciso saber disso. Isso, para mim, é uma resposta irrelevante. Eu aceito o fato de que todos nós estamos neste planeta, todos nós passamos por dificuldades, todos nós adoecemos, todos nós perdemos pessoas queridas, perdemos a nossa saúde e finalmente perdemos a nossa vida. Eu estou confortável com o fato de que, assim como o sol nasce sobre todos, independente de quem você seja, a desgraça também acontece para todos nós, independente de quem nós sejamos. Então, eu me recuso a acreditar em privilégios especiais a um determinado grupo de pessoas que segue um Deus que foi criado pelos homens. Porque esse Deus que é pregado na Bíblia, por exemplo, ele nunca veio aqui na Terra e se manifestou para a gente pessoalmente. Você pode acreditar na história de Moisés se você quiser, e eu totalmente respeito. Mas aquele mesmo Deus que se apresenta para Moisés no Velho Testamento é um Deus que fala para um determinado grupo de pessoas entrar numa cidade, estuprar mulheres e matar crianças. Então, esse é o tipo de Deus que me deixa confusa, extremamente desconfortável. Como no mormonismo, é pregado que Deus aprovou a poligamia para Joseph Smith. Com licença. Um Deus que fala uma coisa aqui, que fala para você não adulterar, e depois, no século XIX, chega e fala para um profeta dele, agora você pode ter 44 mulheres, dentre elas meninas de 14 anos, mulheres casadas de marido vivo. Esse é um Deus confuso, é um Deus que eu não quero adorar. Então, eu não preciso nem acreditar em Deus e nem desacreditar. Eu, particularmente, acho isso um assunto totalmente irrelevante, porque para mim não interessa quem você acredita ou deixa de acreditar. Eu quero saber quem você é. Eu quero saber como é que você trata um animal quando ninguém está vendo. Eu quero saber como é que você trata um ser humano quando ninguém está vendo. Eu quero saber o que você faz quando não tem comida na tua casa e você tem a chance de roubar o dinheiro de alguém. Isso é que me interessa em você. Eu quero saber quem você é. E eu não acredito que você precise de religião para ser uma boa pessoa, para viver uma vida com ética e com bons princípios. Essa é a minha posição, mas eu não me sinto confortável com nenhum desses rótulos. Como foi maravilhosa a sua resposta. Eu quero fazer aqui só um adendo a tudo isso. Acima de tudo, minha gente, o comportamento. Como eu sempre digo, nunca devemos colocar uma ideia acima do homem, porque toda vez que fizemos isso, a história nos mostra que o homem é capaz de matar e morrer por causa de uma ideia. Devemos sempre prezar a amizade, as relações sociais, principalmente a honestidade de pensamento, não só no pensar, mas no seu comportamento familiar e social. Crie empatia, seja altruísta,
marque uma pessoa com suas boas atitudes e suas boas ações. E também tenha a humildade de aceitar ser marcado com atitudes boas de outras pessoas. É isso aqui que nós levamos, é isso aqui que nós fazemos, é isso que dá sentido à nossa vida aqui, enquanto vivos aqui. Portanto, minha gente, o resto, para mim também, é muito irrelevante. O que marca a nossa vida são os nossos atos. E atos têm que ser feitos voltado à felicidade, voltado à harmonia familiar e, principalmente, também à harmonia social. Isso aqui é muito importante. Tá? Eu sempre digo o seguinte, faço de tudo para fazer amigos. Se uma pessoa não quiser ser minha amiga, também que não seja minha inimiga. Agora, adorei a sua resposta, Vânia. Eu quero marcar aqui a presença de uma pessoa ilustre, uma personalidade ilustre, que é um grande amigo meu, um historiador, que é professor da Faculdade do Estado de Mato Grosso do Sul. Nosso grande amigo, Ricardo Russi, está aqui presente e também deve ser um fã do seu trabalho. Tá? E eu queria agora uma pergunta minha para você. Tá? Vânia, no tocante às autoridades da Igreja dos Mormons, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, em questão de tributação, em questão de recursos financeiros, prestação de conta no final do ano. Será que, por debaixo do pano, essas igrejas elas não fazem um encobertamento de recursos financeiros para poder fugir do fisco nos Estados Unidos? O que você me diz disso? Com certeza, como eu falei para você anteriormente nessa live, ela está sendo processada, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está sendo processada em Tribunal Federal pelo desvio do acúmulo de 100 bilhões de dólares, do qual eles não pagaram impostos e desviaram dinheiro esse que deveria ter sido usado em ajuda humanitária. Então, com toda certeza acontece, e eu vou te dizer mais, infelizmente, muitos membros da igreja que tiveram conhecimento dessa notícia não acreditam. Essa é a parte mais triste para mim. É uma realidade. A igreja é uma organização extremamente corrupta. Isso é... Meu Deus. Isso é terrível, mas é claro que eles fazem isso todo o tempo. Queria uma outra pergunta aqui para mim. Tá? Vânia, quando você adentrou a Igreja dos Mormons, que você pegou o primeiro livro, você teve alguma dúvida ao ler o primeiro livro dos Mormons, ou você foi pressionada para aceitar aquilo como uma verdade absoluta? Não, Não, eu nunca duvidei de absolutamente nada. Inclusive, seria cômico se não fosse trágico. Eles dizem que o livro de Mórmon ele foi traduzido de placas de ouro que foram escritas em egípcio reformado. Segundo eles, o povo do livro de Mórmon teve origem hebraica, mas veio para a América e escreveu registros em egípcio reformado, idioma esse que não existe. E mesmo assim, eu nunca questionei nada disso, eu nunca duvidei de nada disso. E a pressão que existe para você acreditar nessas coisas e acatar, eles trabalham o teu cérebro de uma forma que você não se dá conta que você mesmo começa a se autopressionar a fazer tudo aquilo. Então, eles têm um discurso de te fazer te sentir mal por não seguir à risca o estilo de vida que eles impõem para você. Eles dizem que você peca por omissão também, então se você não está lendo o livro de Mórmon, então... Ou se você não está falando do evangelho para as pessoas, você está pecando por omissão. Então é um trabalho mental extremamente sofisticado que te escraviza. E você só se dá conta disso depois que você sai, infelizmente. Mete aqui, ó, tem muitas pessoas te elogiando aqui. Eu não conhecia o seu trabalho, eu não te conhecia e fiquei gratamente surpreso ao conhecer o teu canal hoje. Já tinha me falado, a Beth Pessoa me falou, o Raul também me falou, e eu fui olhar hoje
fiquei meio desbilhotando o teu canal, né? Vou olhar lá hoje e achei gratificante o teu trabalho. Muito legal mesmo. Como você lê o depoimento, a tua forma didática, sincera, sabe? Autêntica, que você tem de interagir com os teus inscritos. Isso aqui é maravilhoso. Gostei muito disso daqui, tá? Eu queria que você falasse agora um pouco mais do seu projeto para esse outro ano. Tá? O que você tem para fazer no teu canal nesse ano de 2021 e depois você falasse também um pouco sobre o ano de 2020, esse fatídico ano de 2020, que para mim foi um ano que sepultou todos os deuses criados pelo homem com essa pandemia, esse coronavírus. Com você a palavra, minha amiga. Sem dúvida nenhuma. Eu vou começar aqui de trás para frente, se você não se importar. Eu vou primeiro falar sobre a pandemia, né? Fica à vontade. Bom, é como você disse, eu acho que essa pandemia serviu, eu espero que tenha servido para milhares de pessoas acordarem e se darem conta do que elas estão acreditando e do que elas e a coisas às quais elas estão dedicando a própria vida. Por exemplo, no mormonismo, eles dizem que eles são a única igreja que tem profetas, videntes e reveladores. Ou seja, profeta, de acordo com o dicionário, deveria profetizar. Videntes deveriam ver. Reveladores deveriam revelar. Você não vê profecia, você não vê evidência e você não vê revelação na igreja. E esse ano de 2020 veio a comprovar tudo isso de uma forma extremamente clara e prática. Porque é claro que eles falam de revelação, como, por exemplo, quando eles decidiram parar a prática da poligamia, e quando eles resolveram dar o sacerdócio aos negros e permitir que eles entrassem no templo, eles fazem esses movimentos estratégicos capitalistas e chamam isso de revelação. E é claro que você, como pessoa de boa fé, acredita. Acontece que o profeta, né, nunca profetizou que um dia você ia ter um computador no teu bolso, que são os telefones com internet. Eu estou falando com você aqui do meu telefone. Eles nunca profetizaram que esse dia chegaria. Eles não profetizaram que o mundo inteiro, que o planeta Terra ia ser assolado por um inimigo invisível chamado coronavírus. Eles não profetizam nada disso. Então, e tem mais, eles falam que eles são a única igreja que tem o sacerdócio real, eles têm o poder de Deus dado ao homem para agir em nome dele. Eu não escutei falar de nenhuma cura. Eu não escutei falar. Eu tenho amigos pessoais, infelizmente, membros ativos da igreja que morreram por conta do coronavírus. Cadê o sacerdócio que não curou? Se eles têm o sacerdócio real, por que ao invés de fechar as capelas, como todos os outros negócios fecharam para se protegerem do vírus, por que eles não abriram as capelas e falaram, pode vir, porque nós somos os únicos que temos o sacerdócio e nós vamos abençoar vocês e vamos protegê-los dessa doença. Se tiver alguém na família, a gente vai lá e vai dar uma bênção e eles vão ser curados, porque eles não têm essa capacidade, eles não têm esse poder de sacerdócio porcaria nenhuma. Então está muito claro que isso tudo é charlatanismo. Aí é claro, a resposta para isso que eu acabei de falar, a resposta que os membros da igreja dão é a seguinte: mas aí também essa é muito fácil, né? Mas aí também é porque não era da vontade de Deus. Mas aí fica fácil você vender um produto, né? Você vender um produto do qual você não pode testar a qualidade dele, se o produto não funcionar, não é culpa do produto e nem do fabricador, a culpa é tua. Ou a culpa é de um ser que ninguém nunca viu. Aí fica fácil. Bom, essa é a minha posição. Em relação ao coronavírus, eu fiz um vídeo, inclusive, falando sobre isso, né, com as pessoas que me escutam. Em relação a 2021, o meu único projeto, eu diria, é continuar contando as histórias enquanto elas estiverem chegando. Porque, como eu falei para você, eu realmente não tenho nenhum interesse monetário nesse projeto, porque eu, particularmente, não vou conseguir. Vânia, eu não tenho nada contra canais que falam de religiões ou de coisas assim e monetizam. Eu não tenho nada contra eles. Até porque fazem produção, tem música, tem slides, tem não sei. Eu não tenho nada. Eu ligo meu telefone aqui, começo a falar e tá tudo bem. Eu não tenho produção nenhuma. Então, eu não consigo misturar as duas coisas, dinheiro com esse assunto que, para mim, eu acho de extrema importância.
Então, meu projeto é esse, é só continuar contando as histórias enquanto elas estiverem chegando, porque eu acho que eu estou dando voz para pessoas que antes não tinham. Você se afasta da igreja e você é visto como fraco, você largou a barra de ferro, você está sob a influência de Satanás, e você sai da igreja com a tua reputação lá no chão, na lama, e eu estou aqui para recuperar isso e falar, te levanta, olha nos olhos deles e fala, eu estou muito mais feliz agora, eu gasto dinheiro do meu jeito, eu trabalho só para quem me paga, eu não trabalho de graça, eu faço o que eu quero com o meu tempo, com meus bens, com meus talentos e com minha energia, a igreja não dita mais nada na minha vida, e eu estou muito bem, obrigado, e não existe maldição e perda de bênçãos, coisa nenhuma. Então eu estou aqui para ajudar as pessoas a se darem conta disso, recuperarem a própria dignidade delas, e fazê-las entender que viver a própria identidade é a coisa mais saudável que você pode fazer. Então, eu vou continuar contando essas histórias, como eu disse, enquanto elas estiverem chegando. De vez em quando eu faço algum vídeo falando sobre algum assunto atual, alguma coisa importante que acontece na igreja, como essa ação federal que ela está sofrendo. Então, eu mantenho as pessoas atualizadas, mas eu não estou mais falando muito sobre a história da igreja mais, porque eu já cansei desse assunto. E eu abri um outro canal chamado Outros Tabus com Vânia Moore, então é um outro canal que não tem nada a ver com a igreja, é um canal que está começando, eu tenho acho que 3 ou 4 vídeos lá só, e ali eu abri aquele espaço para conversar sobre tabus, como tabus relacionados à sexualidade humana, relacionados à relação nossa com dinheiro, relacionados à morte, que são coisas que fazem parte da nossa vida e que a gente tem um certo receio de comentar a respeito, porque existe muito julgamento. Então, eu abri esse espaço e eu fiz 2 vídeos eu mesma falando, contei uma história de alguém que mandou para mim. Então, eu vou ver como é que vai acontecer. Como eu não tenho nenhuma expectativa em relação àquele canal, o que acontecer, aconteceu. E se eu decidir parar o canal também, eu paro. Eu não tenho nenhum compromisso com patrocinadores, com público, eu não tenho compromisso com ninguém, eu só tenho compromisso com a verdade e com a leveza. Eu quero falar coisas que fazem parte da nossa vida, né? Coisas da vida real. Então é isso. Muito legal a tua fala, meus parabéns pelo esclarecimento que você trouxe aqui a todos. Né? E quanto ao ano de 2020, essa pandemia, eu sempre digo o seguinte, eu sou, para você que não sabe, um criador de citações. Eu escrevo, eu faço texto, eu faço poemas também, eu escrevo um editorial para uma faculdade privada de Manaus, tá? E o meu ramo mais é ciência. Eu adoro ciência, como eu nunca fui religioso, minha área é muito mais científica. Eu quero falar um pouco sobre esse ano de 2020, fazer simplesmente um pequeno acréscimo sobre isso. Todo Deus, minha gente, é um Deus endêmico, criado por um determinado povo em um certo tempo e espaço. O tempo todo, não existe Deus universal. Como você olha um vírus diante de um Deus? Um ser microscópico que sepultou todos os deuses. Por quê? Por que Deus não cura uma doença? Por que Deus não cura a doença chamada Covid? Sabe por quê? Porque o poder de cura de Deus é do tamanho do poder de cura dos remédios. Tire os remédios e Deus morrerá em sua própria incapacidade de curar. Retire os remédios, os hospitais se transformarão em cemitérios. Basta você olhar isso, meu gente. Veja o que acontece no mundo inteiro com essa pandemia. Quantos mortos diários? Que no Brasil hoje já ultrapassou de novo mais de 1.000 mortos diários por essa doença. E essa vacina agora aqui está demorando muito mais ainda, porque está sendo politizada essa vacina aqui no Brasil. E se você se perguntar, Deus protege alguma coisa? Não tem aquele ditado que você sai de casa, né? E a tua mãe, a tua tia, teus familiares falam para você, vá com Deus, Deus te proteja. Eu sempre crio citações sobre esses jargões religiosos. E uma dessas citações aqui é muito pertinente ao nosso tempo. Ele diz o seguinte, a proteção divina é como você sair debaixo de temporal
com guarda-chuva de papel. Então, isso aqui não protege de nada, meu gente. E todo deles, endêmico também, tem uma citação do Mário, que todo mundo gosta aqui, que diz o seguinte: se houvessem aborígenes na Antártida, já teriam criado o deus boneco de neve. Né? Então, aqui eu tenho a Beth Pessoa, de novo, que é uma fã incondicional do seu trabalho. Ela está perguntando aqui: Vânia, fale sobre a limpeza das capelas. A igreja economiza até nisso. Quem limpa são os mendigos. Não, quem limpa são os membros. Isso é de verdade mesmo, mãe? Primeiro, eu quero dizer que eu adorei tuas citações, adorei. Nossa, nossa, eu não sabia que você fazia esse tipo de trabalho, que você era um escritor. Eu tenho mais de 600 textos, eu criei mais de 95 citações, eu faço poemas. Eu acho que você tem que colocar para fora o que você tem de melhor, em bem, para o bem das pessoas que o cercam e para o bem de toda a sociedade. Pode continuar, minha amiga. Nossa, que bacana, parabéns, eu concordo contigo. A gente tem que dividir com as pessoas o que a gente tem de melhor. Bacana, continua nesse trabalho. Eu te apoio, você ganhou uma nova fã aqui, viu? Posso te falar isso de coração. Com relação ao que a Beth falou, é verdade. Eu não lembro muito bem o ano, não, mas até um determinado tempo, até um determinado ano, a igreja contratava zeladores de capelas, tá? Ou seja, era uma pessoa que cuidava da limpeza, limpava os banheiros, limpava o chão, limpava os bancos, tudo. Cuidava da limpeza e a igreja pagava e o salário era razoavelmente bom. Eu não me lembro agora, infelizmente, eu não me lembro em que ano, eu gostaria de lembrar, mas realmente não sei. Num determinado ano, eles demitiram todos os zeladores de todas as capelas no mundo inteiro e eles comunicaram aos bispos, ou seja, bispo é o líder de um determinado grupo geográfico chamado ala. Então, eles comunicaram aos bispos que a partir daquele momento os membros teriam que fazer a limpeza das capelas. Então, era para designarem os grupos semanalmente, tá? Então, no sábado, sempre era no sábado a limpeza da capela, tá? Ainda é. No sábado são os homens que vão limpar, no outro sábado são os jovens de 12 a 18 anos, no outro sábado são as mulheres, no outro sábado acho que são os homens mais velhos, algo assim. Então, o que acontece? As pessoas se reúnem e vão lá limpar a capela de graça. A igreja só fornece o material de limpeza, mas eles falam para você que você está fazendo isso para Deus, meu querido. Até isso, Deus quer que você largue a tua família no sábado de manhã, depois de ter trabalhado a semana inteira, tanto para sustentar a tua família, quanto para trabalhar para a igreja. Você tem que largar tudo e limpar vaso sanitário, porque Deus quer que você limpe vaso sanitário no sábado, querido. E você acredita e vai, e limpa. Meu Deus do céu. Então, é verdade, tá? Os zeladores ficaram desempregados, perderam os empregos e agora os membros vão lá e fazem esse trabalho de graça e a igreja economiza milhões de dólares com isso, com toda certeza. Menos salário para pagar. Realmente, isso aqui é mais uma escravidão, né? Fazem isso para tirar proveito de pessoas de boa fé. Isso aqui, minha gente, é criminoso você usar trabalho de pessoa de boa fé. No fundo, é uma extorsão, tanto de recurso financeiro quanto do trabalho, do serviço da pessoa. Eu tenho aqui ainda o outro internauta nosso aqui, o Henrique, tem um canal Religião e Realidade. Ele faz uma pergunta para você, Vânia. É verdade que os mormons dizem que Jesus foi casado com Maria Madalena? E aí, Vânia, o que você me diz disso? Eles não falam claramente, mas eles insinuam. Existe um versículo em Doutrina e Convênios. Doutrina e Convênios é considerado um livro de escrituras de revelações modernas. São mais abobrinhas que o Joseph Smith resolveu escrever e registrar. E em uma dessas escrituras diz que
que Jesus Cristo já foi casado. Não fala assim com essas palavras, mas ela insinua de uma forma bem clara, porque, por exemplo, porque ela fala que para Joseph imaginar que o filho dele, de 8 anos de idade, né, pediu para ele não. Estava assim com medo que ele fosse apanhado pelos perseguidores. Ele diz que Jesus Cristo também passou por isso. Então, ele insinua de forma bastante sutil que Jesus Cristo foi casado, sim, mas eles não falam que foi com Maria Madalena. Não, eles não falam isso. É um assunto extremamente delicado na igreja, não é uma coisa ensinada explicitamente, muito menos do púlpito, não é falado. Realmente, o que você está dando aqui, Vânia, é uma aula. Este comentário do nosso grande amigo também, Ricardo Reis, que faz aqui para você. Vânia, a igreja ainda aceita, deixa eu ver aqui, a igreja ainda aceita a dualidade entre a maçonaria e o mormonismo, como era no passado, onde o próprio Joseph era um grão-mestre. O que você tem a nos falar sobre isso, mano? Joseph Smith era maçônico, maçom, sei lá, o pai dele também. A maçonaria no século XIX, na área em que Joseph morava, por exemplo, era considerado um bom status, era como você era sinônimo de cidadão de bom status. Então a maçonaria era algo muito muito popular e muito buscado e almejado pelos cidadãos de bom status. Então, se o mormonismo ainda pratica isso hoje em dia, obviamente, eles não falam para você se tornar maçom, eles não falam da maçonaria nos corredores das capelas. Porém, em todos os templos mormons, eles praticam rituais maçônicos. Os símbolos e sinais que eles usam nos templos vieram da maçonaria, tá? Inclusive, esse foi um dos motivos pelos quais Joseph Smith foi assassinado, porque os maçons estavam muito indignados que ele, pelo fato dele ter tirado rituais da maçonaria e colocado, implementado no mormonismo. Mormonismo sem maçonaria, amigo, não vai para frente, porque aí todos os templos vão ter que fechar. Templos mormons praticam rituais maçônicos. Muito legal, Vânia. Aqui eu tenho outro internauta aqui, o Roque. Ele faz uma pergunta para você também. Vânia, você foi ameaçada quando resolveu sair da igreja? Você perdeu amigos? O que você tem a nos dizer sobre isso, Vânia? Não, ameaçada eu nunca fui. Eu nunca fui ameaçada, até porque eu sou peixe pequeno. Aqui o movimento anti-mormon, não anti-mormon, o movimento anti-mormonismo é forte, nós temos grandes pessoas aqui revelando a verdade sobre o mormonismo, então a igreja nem toma conhecimento da minha existência. Mas amigos eu perdi muitos. Perdi muitos e passei a rejeitar alguns também. Alguns que só conseguiam falar comigo sobre a igreja. Eu falava, amigo, então isso não é amizade. Nós dois não temos mais a igreja em comum, então eu acho que a gente não precisa mais da nossa amizade. Mas eu perdi, sim, muitos amigos, fui muito criticada, fiquei surpresa com a agressividade de algumas amigas que eu achava que eram amigas, mas não eram, porque a única coisa que, na verdade, segurava o nosso relacionamento era a igreja. Então, perdi. Isso faz parte. Toda seita, tá? Quando você sai de uma seita, você perde amigos. Se você sai de uma religião, uma igreja na qual você tem liberdade, você não perde, porque ninguém está nem aí se você saiu da igreja ou não. Agora, se você faz parte de uma seita, esse é um dos preços que você paga, você perde amigos. Existe sempre uma acepção de pessoas no tocante a uma seita, né? Religião, em termos de seita, divide pessoas, né? Divide famílias. Isso aqui é muito interessante. Tenho aqui ainda o Ricardo Maran. Ele pergunta: o que você pensa sobre a maçonaria? Eu não conheço, eu não tenho conhecimento profundo da maçonaria para falar exatamente para você o que eu penso sobre isso. Eu conheço uma pessoa, eu conheço, assim, conheço uma pessoa que me falou um pouquinho sobre a maçonaria, porque ela é maçom. E o que ela me disse é o seguinte: é que é uma comunidade que é um por todos e todos por um. Se você precisar de alguma coisa, se você precisar de ajuda, eles se unem e eles vão te ajudar. É só o que eu sei sobre a maçonaria. E dessa parte eu gosto.
Agora, eu não sei nada mais. Eu só sei, eu descobri, né, claro, que os rituais praticados nos templos mórmons são rituais maçônicos, mas o meu conhecimento acaba por aí, então eu não posso falar muito sobre isso. Eu não tenho nada contra, porque, como eu disse, eu não conheço profundamente para me opor, né? Mas esse lado bacana, eu gostei de saber que é assim. Beleza, muito legal a resposta, Vânia. Tem outra aqui ainda, o Raul Almeida também, que é o ex-mormon. Ele diz aqui, é a doutrina de se tornar Deus. Pergunta para a Vânia, mano. Que doutrina é essa que eu nunca ouvi falar? Mano? Ai, você não sabe de nada, meu querido, tá por fora. Ixi, se quiser se tornar um Deus, você tem que se tornar mormon. Ixi, tá perdendo tempo. Eu estou aqui para aprender com vocês. Eu nunca fui religioso. Eu nunca me interessei. Eu nunca li. Para você ter uma ideia, eu nunca li Bíblia. Eu nunca li nenhum livro religioso. Quando eu falo, quando eu refuto a ideia religiosa, eu refuto com argumento, e refuto baseado na ciência, e refuto baseado em citações. Eu só sei o básico assim, sabe? Eu nunca me interessei por livro religioso, porque desde a minha infância, quando eu bati o olho naquilo, eu já tinha lido com 4 anos de idade, eu já sabia ler, escrever, fazer operações matemáticas, porque minha mãe me ensinava. E com 4 anos de idade, eu, de maneira sorrateira, adentrei a escrivaninha do meu pai, e lá tinha toda a coleção de Júlio Verne. Eu li toda a coleção de Júlio Verne com 4 anos de idade. E a partir daí, eu saí fora de qualquer religião. Nunca fui pego por isso. Eu nunca me interessei por livros religiosos. Eu tenho bastante curiosidade quando eu entrevisto pessoas que têm conhecimento a fundo de igreja, de religião, com experiência e tudo mais, porque, além de passar para o nosso público também, eu aprendo também com essas pessoas. Tá? A minha parte mais é ciência, refutar com argumentos lógicos, refutar com citações e com conhecimento científico, que, modéstia à parte, a área de astronomia, a minha área, a área de Big Bang, de biologia evolutiva, de astrobiologia, são áreas que eu domino um pouco, que eu gosto muito. Por isso, essa minha necessidade de aprender com vocês a parte religiosa. E você está dando uma aula aqui, eu fico muito grato quanto a isso, né? Não, eu estava brincando contigo. Isso é um dogma, né? Mas essa doutrina é existente sim no mormonismo. Eles dizem que como Deus, como o homem é, Deus foi. Como o homem é, como Deus é, o homem será um dia. Então você recebe a promessa de que se você for um mormon de bom status, se você fizer tudo certinho, então você vai ser um Deus um dia e você vai criar mundos. Meu querido, olha que coisa maravilhosa, né? O homem, a gente adora poder, é uma coisa que atrai o ser humano. Então, quando você tem essa ideia de que se você fizer tudo certinho, não esquece de pagar teu dízimo, olha, abre essa carteira aí, não pode ser materialista, né? Então tá, se você fizer tudo certinho, você vai ser Deus um dia e você vai criar teus próprios mundos. É doutrina mórmon. Eles dizem que Deus já foi como homem, ele já viveu num determinado planeta ou na Terra, sei lá onde, e ele evoluiu e se tornou um Deus. E existem outros mundos, cada mundo com seu Deus, e a gente também vai ter nossos próprios mundos, que nós vamos ser deuses. E as mulheres não vão ser deusas, elas vão ser só a esposa do Deus. Calma. A mulher não vai ser deusa, não. Esposa do Deus. No mormonismo é assim, machismo, né? O homem está aqui, a mulher está aqui, os negros aqui embaixo. É assim. A misoginia tem isso, né? Triste mesmo. Temos aqui a presença da nossa grande internauta, Carla Prado. Ela faz uma pergunta para você, Vânia. Vânia, o que você acha da doutrinação infantil? É abuso mental. Eu fui vítima disso porque eu conheci a igreja aos 9 anos de idade. Quando a criança é bem pequenininha já na igreja, ela aprende a dizer na primária: eu sei que a igreja é verdadeira. Essa é uma frase que é repetida na primária todo santo domingo. Eu sei que Deus mesmo foi um profeta de Deus.
tá? Então, a doutrinação infantil é algo que funciona nessas organizações, porque o teu cérebro ele é programado desde a mais tenra idade. Então, ele cria um bloqueio contra o conhecimento. Ela acredita, porque toda mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. Eles têm conhecimento disso. Então, a criança sempre está dizendo, ela sabe que a igreja é verdadeira, ela sabe que Jesus Cristo foi um profeta de Deus. Aí ela cresce e encontra alguém como eu, desafiando tudo isso, baseada em conhecimento, baseada em documentos, elas simplesmente bloqueiam, pum, e elas já me taxam. Ela é anti-mormon, ela não está falando a verdade e ela não consegue nem escutar, nem parar para escutar o que eu estou dizendo, porque no cérebro dela aquela verdade é absoluta, incontestável e está acima da ciência. É um abuso mental absurdo, é o que eu penso. Legal demais isso aqui. Só quero fazer um pequeno adendo quanto a esse assunto. Para você, meu público que está aqui nos olhando, que está aqui nos ouvindo, quero dizer para você o seguinte: os seus pais, os seus avós, eles foram doutrinados por pessoas que acreditavam piamente que aquilo era uma verdade. E quando acontece isso, a doutrinação, o que o seu pai fala para você, de uma forma que eles acreditam piamente que aquilo é uma grande verdade, você não duvida. Ainda mais quando você é uma criança. Esse é o grande problema. A pessoa transmitir uma ideia, uma mentira, tá? Pensando piamente que aquilo é uma verdade. É por isso que existe a diferença entre a ideia de Deus e Papai Noel. Papai Noel, os pais falam para os seus filhos que aquilo existe, que você vai ganhar um presente. Ele vai entrar pela chaminé, vai trazer um presente para você. E quando você cresce, você por si só vai começando a desconfiar e você vai atentar que aquilo dali foi uma historinha. Assim como é a historinha da fada dos dentes. E o teu pai, a tua família, não vai fazer nada para você ou contra você se você descobrir isso. Não vai fazer nada para empatar. Agora, se você começar a duvidar da história de Deus, aí sim, como é uma história envolta em religião, no contexto religioso, eles vão fazer de tudo para proibir você, para cessear a sua dúvida, porque eles acreditam realmente que aquilo é uma verdade. É isso que é o problema da gente, tá? E quanto a isso, quanto deuses criados por seres humanos, o Mário tem uma citação que vocês conhecem muito bem, que diz o seguinte: deuses religiosos nasceram no temor de muitos, sobrevivem na ignorância e morrem no conhecimento. Portanto, minha gente, ouçam o que essa mulher está falando aqui. Tem um grande trabalho, uma eloquência singular, faz um trabalho maravilhoso de conscientização de pessoas que estão dentro dessas igrejas e tem uma vasta experiência, tem know-how, tem propriedade e credibilidade para vir aqui explicar para vocês e dar o seu depoimento, fazer o seu testemunho verdadeiro. Vamos olhar aqui, eu queria que vocês também fizessem perguntas à nossa convidada, que é uma convidada ilustre, uma live internacional aqui no canal do Mago, para vocês aqui, nossa querida Vânia Amor, aqui, tá? E faço perguntas à nossa convidada, e assim que aparecer aqui, eu reproduzo a pergunta e passo para a nossa amiga aqui. Agora, antes disso, eu queria fazer uma pergunta para a nossa querida Vânia Amor. Com relação aos mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, aqui em Manaus, na minha cidade, tem uma próxima aqui da minha casa, no outro bairro aqui. Deve dar de carro aqui uns 4 a 5 minutos. Uma igreja riquíssima, grande, muito bonita a igreja. Tá? E ano passado,
tivemos um caso onde um dos mormons, que vão de casa em casa, de vez em quando, né? Ele teve uma relação sexual com uma pessoa de fora da igreja, uma pessoa de outra igreja que falava mal dos mormons. E esse rapaz sofreu punição. Isso veio ao meu conhecimento. Queria saber como é que a igreja dos mormons age diante dessas coisas. Você pode falar para nós aqui, Ivone? Na igreja, se você é membro, se você for solteiro e você tiver relações sexuais antes do casamento, você vai ser punido, sim. Eles chamam de período probatório ou desassociação. Isso depende do tipo de membro que você é. Você é incentivado não, você é coagido, né, a confessar para o bispo as coisas que você faz que saem fora daquele estilo de vida que eles determinam para você. Então, você pode ser se você for desassociado, você vai ficar pelo menos 6 meses sem tomar o sacramento, sem participar das aulas assim oralmente, sem prestar o testemunho lá na frente, sem discursar, sem ter chamado. Isso em caso de desassociação. Em caso de período probatório, também você não vai poder fazer nenhuma dessas coisas, mas o bispo vai determinar quanto tempo você vai ficar sem esses privilégios que eles gostam de chamar. Se você é casado, principalmente se você casou no templo, a tua possibilidade de ser excomungado é bem alta. Então, se você praticar o adultério, você vai ser excomungado e também você não vai poder fazer nada dessas coisas que eu falei. Além disso, você vai ter que tirar aquela roupa mágica que você recebe no templo, chamada garment, né? Você não vai usar e você vai ter que ser rebatizado. E aí você vai começar do zero. Você vai, enfim, vai ser um portador do sacerdócio no ofício de elder, alguma coisa assim. Mas, enfim, você é humilhado. Eles gostam de dizer que ninguém fica sabendo, né, dessas coisas, mas ficam sabendo sim, porque você percebe, você nota que a pessoa sofreu alguma ação disciplinar, é isso que eles chamam. No caso de um missionário, ele nem missionário nem missionária não pode, né, eles não podem ter relações sexuais, até porque são solteiros. E se eles carregam o crachá com a logomarca da igreja, então piorou. Eles se fizerem isso, quebrarem a lei da castidade, eles vão ser mandados embora mais cedo, sem honra. São todos termos que destroem a tua autoestima e a tua autoconfiança. Você é mandado embora mais cedo, então, se você deveria servir, no caso, você deveria servir a missão por 2 anos, no caso dos rapazes. Se você chegar em casa depois de 1 ano ou 7 meses, a ala inteira fica sabendo, a estaca, todo mundo vai ficar comentando sobre você, e a humilhação é muito grande, o preço que se paga é muito alto. Então, é a prática da humilhação mesmo, né, que funciona. Muito legal a sua resposta aqui, Vânia. Temos aqui ainda uma pergunta de uma grande amiga minha, a Edneia Pergentino, que ela junta com a Heloísa e com a Roseli, é um trio de mulheres maravilhosas. Eu costumo chamar elas de meninas superpoderosas. E aqui, ela pergunta aqui para você, por que os mormons, que ela vê de vez em quando, são todos loiros? Essa é uma pergunta que eu recebi hoje também. Muitas pessoas fizeram para mim também essa pergunta. Repasso para você, minha amiga. Então, esses loiros, eles geralmente vão dos Estados Unidos para o Brasil. Por quê? Porque a igreja aqui tem muito mais membros do que no Brasil. Então, como o Brasil não tem jovens suficiente para fazer missão no país, eles têm que mandar jovens daqui para o Brasil para fazerem missão lá. Tudo estratégico, né? Não é nada por inspiração divina, coisíssima nenhuma. Então, é por isso que você vê muitos loiros, tem muitos americanos que vão servir missão no Brasil. É por isso. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você agora, do mago para a Vânia Moura. Você já deve ter ouvido falar, né, da teologia da prosperidade, muito pregada aqui pela Igreja Universal do Bispo Edir Macedo, né? E para mim, quem dali não tem nada a ver com religião, com Deus, com coisa nenhuma. Né?
que você acha dessa teologia da prosperidade que prega o enriquecimento da pessoa, do crente, enquanto vida? Essa pergunta é muito fácil de responder. Você vai na casa de um líder de alto escalão de uma dessas igrejas e vai na casa de um homem que frequenta a igreja por 10 anos e paga o dízimo dele fielmente, compara o estilo de vida dos dois, presta atenção em que tipo de carro eles dirigem e depois você vem e fala para mim que essa teoria da prosperidade é vinda de Deus. Simples assim. Por isso eu digo que religião, minha gente, é uma extorsão. Religião é a autoridade religiosa que está lá, né, usufruir de uma vida de bonanças, de uma vida maravilhosa, à custa do teu suor. Essa é a verdade. Enquanto você está aqui, numa mesa simples de madeira, você e seu filho, onde você está vendendo o almoço para comprar a janta, você olha para o seu lado, vê seu filho sofrendo, ou pedindo, papai, eu estou com fome, e você deu o seu dízimo a esse pastor, olhe lá na casa dele, verifica se ele está com fome, verifica se ele usa transporte público, verifica se ele viaja de avião, de carreira, ele tem avião particular, ele tem carro de limusine com proteção, e você sabe de onde vem esse dinheiro? O seu dízimo, que você custeia as despesas dessas pessoas. Essas pessoas, minha gente, são hipócritas, são criminosas, são pessoas que roubam o seu mísero dinheiro, tiram do seu bolso para colocar na carteira deles. Todo o dízimo é isso, minha gente. Eles vivem de promessas, promessas que nunca serão cumpridas, porque a morte em si, minha gente, nada mais é do que uma transformação biológica. É você voltar a ser o que era antes de nascer, simplesmente elementos químicos primordiais, partículas primordiais. Não passa disso, minha gente. Né? Deixa eu ver aqui a pergunta do nosso amigo Ricardo Reis, e depois a gente vai ter que findar a live, porque eu prometi para minha amiga que ia ser uma live de 1h30, já passou mais um pouquinho do horário, ela tem trabalho amanhã, é uma pessoa muito ocupada, e eu também tenho o que fazer amanhã também cedo. E deixa eu ver aqui, Ricardo Reis, se a esposa é mórmon e o marido não, e é aconselhado a esposa a se separar, o que você responde para o nosso amigo aqui, Vânia Moura? Isso vai depender da liderança local, viu? Eu escutei depoimentos de ex-mormons que perderam o casamento porque o marido ou a esposa, que era filha da igreja, não aceitou o fato de que o cônjuge queria deixar a igreja e foi aconselhado pela liderança local, seja bispo ou presidente de estaca, a se separar. Eu já escutei depoimentos de casos que isso realmente aconteceu. Então, o que eu vou te dizer é que depende da liderança local, tá? No meu caso, por exemplo, eu me casei com meu marido, com meu segundo marido, né? Também no templo aqui, no templo mórmon, e eu decidi deixar a igreja e eu excomunguei a igreja, ou seja, eu resignei a minha condição de membro. Quando eu fiz isso, o bispo da nossa ala recebeu uma carta, né, informando que eu não era mais membro da igreja. O que esse bispo fez? Ele chamou meu marido para entrevista e ele falou para ele o seguinte: falou, olha, você não vai ter a tua esposa no reino celestial, porque agora as ordenanças que vocês fizeram no templo, o casamento celestial de vocês, ele foi cancelado. Então você não vai tê-la, você vai receber outras esposas no reino celestial. Isso é uma forma muito covarde de praticamente sugerir que ele me abandone e procure uma outra mulher mórmon para se casar, tá? Graças a Deus, meu marido é uma pessoa que tem uma mente muito aberta e nós temos um relacionamento maravilhoso e a gente consegue colocar o nosso relacionamento acima de questões religiosas. Foi difícil para ele aceitar, mas ele
ele se deu conta que, apesar de eu não estar frequentando a igreja, eu sou a mesma pessoa. Eu sou comprometida com ele, eu sou comprometida ao nosso relacionamento. A minha integridade não fica na igreja. Na verdade, ela nunca pertenceu a ela. A minha integridade é minha e ela vai comigo aonde eu for. Eu não sou o que eu sou porque porque eu tenho medo de um determinado inferno. Eu não faço bem porque eu estou com os olhos fitos num certo paraíso. Eu faço bem porque eu amo o bem. E eu tenho ética, eu tenho meus princípios que são meus, não são da igreja. Então, no nosso caso, funcionou. Mas ele sofreu a pressão de uma outra pessoa, presidente de uma outra estaca, grande amigo dele, que falou para ele, falou, olha, a Vânia colocou a vida dela acima do casamento de vocês. Você precisa pensar se você realmente quer ficar com ela. Então, isso existe na igreja. E é muito triste. E muitos relacionamentos, sim, acabam por conta disso, porque um dos dois deixa a igreja e o outro não aceita. Muito esclarecedor na sua resposta, Vânia. Eu queria só dizer o seguinte, né, que a igreja ela usa esses subterfúgios, esse artifício para infligir a você o dogma religioso, para interferir na sua tomada de decisão particular. Então, a igreja, de todas as formas, ela é invasiva na tua vida. É isso que a Vânia quer dizer. Tá? Agora vai aqui a última pergunta da live, do nosso querido amigo Leandro Campos. Vânia, fale sobre esse negócio de batismo de mortos. Essa foi uma ideia que surgiu da cabeça de uma conversa que Joseph Smith, o fundador do mormonismo, estava tendo com o pai dele, que por sinal era alcoólatra e era o patriarca da igreja. Eles estavam conversando sobre um dos irmãos de Joseph, chamado Alvin Smith. Ele morreu na juventude e e Joseph e o pai dele estavam conversando sobre qual seria a condição dele lá no reino, lá depois da morte, né? O que ia acontecer com ele. Então eles tiveram essa ideia de fazer um batismo vicário, ou seja, você, Kennedy, você vai lá e vai se batizar em lugar e a favor do Alvin, que já faleceu, tá? Então, Joseph achou essa ideia maravilhosa e ele começou a batizar, então, antepassados de todos os membros da igreja da época, vicariamente. E começaram a fazer essas outras cerimônias de selamento, ou seja, é uma garantia de que você vai ficar com aquela pessoa na próxima vida, tanto cônjuge quanto filhos, né, pais e filhos. Então, essa prática, ela se dá até hoje. Os mormons acreditam que eles precisam fazer essas ordenanças pelos antepassados deles para que eles possam se encontrar depois lá no reino celestial. E é a forma que eles têm de manter os templos abertos, porque os templos, eles fazem 90% dos rituais praticados nos templos são pelas pessoas que já faleceram. Então, a igreja tem um banco de dados incrível de pessoas falecidas, eles fazem as ordenanças em nome dessas pessoas. É uma prática que existe e funciona, as pessoas acreditam, eu acreditei, então não posso nem reclamar, porque eu também acreditei, caí nessa ladainha. Essa história, para mim, é insólita, uma história inacreditável, sabe? Parece que eu não estou ouvindo isso aqui agora. Né? Agora, eu queria que você fizesse, minha amiga, eu agradeço já antecipadamente você ter aceito a live, estar aqui com nós, tá? E digo, em nome de todos os meus inscritos aqui, que você é uma pessoa maravilhosa, faz um grande trabalho de conscientização e foi uma honra e um prazer tê-la aqui entre nós. Você passa autenticidade, você passa credibilidade. Isso aqui, eu gosto muito de uma pessoa que é sincera, que transmite autenticidade, que transmite sinceridade em sua fala. E você tem essas qualidades, tá bom? Queria que você deixasse aqui agora as suas considerações finais para o nosso público, para depois a gente se despedir, porque já está dando aqui 1 hora e 50 minutos, e já passou além do tempo da live que eu prometi para você. Sinta-se à vontade, converse com o nosso público, sinta-se à vontade, minha amiga. Com você a palavra.
Obrigada, meu querido. Primeiro, eu que quero te agradecer por essa oportunidade de participar do teu projeto. Você é uma pessoa extremamente inteligente, você é um aliado da ciência. Eu adoro pessoas assim, eu também sou uma aliada da ciência. Eu prefiro substituir o misticismo pelo conhecimento, porque é muito mais confiável, né? Sem dúvida nenhuma. Eu quero dizer para as pessoas que te seguem que continuem, né, te apoiando, te seguindo. A gente, quanto mais pessoas falando a verdade, falando a real, melhor, menos chance dos charlatões fazerem a fé, se enriquecerem às custas de pessoas de boa fé. Então, nesse quesito, eu estou contigo, eu vou continuar levantando a minha voz enquanto houver quem escute. E quero agradecer de todo o meu coração, viu, por todos vocês que assistiram, que respeitam o nosso trabalho, que passam um carinho, uma aceitação. Obrigada de coração, viu? Receba o meu abraço, meu beijo carinhoso e sincero. Estamos juntos nessa, viu? Estamos todos no mesmo barco. Obrigada, de coração. E obrigada a você também, Kennedy. Minha gente, eu vou dizer uma coisa para você, tá? Eu já falei com o meu amigo Antônio Miranda, da Liga Racionalista, e indiquei a Vânia Amor para fazer uma entrevista com o nosso amigo Antônio Miranda. A abrangência dele é maior e todo mundo apoia, é uma pessoa espetacular, o Antônio. Ele está esperando a sua visita. Eu vou repassar para ele o seu número, se você vai autorizar, e com isso a gente vai ampliar o seu leque aqui no Brasil. Eu tenho vários outros amigos com canais ainda maiores. Eu posso fazer com que a sua voz, o seu trabalho chegue a mais pessoas. Tá bom, minha amiga? E é um prazer muito grande ter você aqui com nós, uma experiência maravilhosa dessa, dos Estados Unidos, aqui para o Brasil, eu aqui no meio da Amazônia, em Manaus, aqui é onde não falta água aqui não. Floresta tem demais, água tem demais, peixe tem demais aqui. Eu amo a minha terra, onde nasci aqui. Tá? E um dia, quem sabe, eu posso ir aí para os Estados Unidos, que eu tenho aí vários e vários amigos e amigas minhas aí que moram nos Estados Unidos aqui. Tá? E quero pedir para vocês que estão acompanhando essa live aqui, tá? Eu vou deixar o link do canal da nossa amiga Vânia Amor nas descrições e nos comentários da live. Eu peço para você, né? Participe, se inscreva no canal de nossa amiga, compartilhe seus vídeos, faça suas perguntas, tire suas dúvidas, mande para ela seu depoimento, para ela poder ler e compartilhar a sua história com várias outras pessoas. O canal de nossa amiga tem para mais de 18 mil inscritos, uma abrangência muito grande. Portanto, você tem a oportunidade de conhecer o trabalho dessa mulher maravilhosa. Agradeço mais uma vez a presença de todas as pessoas aqui na live. Tá? Aprendi muito com ela, aprendi muito com os seus comentários de vocês aqui. Como eu disse anteriormente, a minha área é mais científica, é mais de argumento lógico, é mais de criação de textos, principalmente científica, na área principalmente de biologia e de astronomia. Foi um grande prazer tê-la aqui com nós mais uma vez. Tá? Isso aqui é muito importante, eu tenho que enfatizar isso aqui para você, para dar uma maior abrangência, onde a verdade seja retribuída, a verdade seja expandida para mais e mais pessoas aí fora. Então, agradeço aqui a todas as pessoas que nos acompanharam nesse momento, agradeço também a nossa amiga por ter aceito essa live, esse convite, tá? Está aqui com nós até agora. Muito obrigado a você, minha amiga Vânia. Tá? É Vânia Amor, o nome, né? Amor mesmo, né? E vamos bater um pouco de palma para essa mulher, porque ela merece uma pessoa que tem um extremo conhecimento, uma simpatia de mulher. Você nem imagina isso. E você é a primeira pessoa a me inscrever no canal da Vânia e vou acompanhar o trabalho dela, tá bom? Então, gente, muito obrigado a todos e boa noite.